E aí, pessoal? Bem-vindos ao Corporate Academy Podcast. Eu sou Marcos. E eu, a Joyce. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que me fascinou. Criatividade Essay, do Ed Catmull. Ah, esse livro é incrível, né? É. Pra quem não conhece o Ed, ele é um dos fundadores da Picture e foi presidente da Picture e da Disney Animation. É um cara que manja do negócio. Total. Ele sabe tudo sobre construir e sustentar uma cultura criativa. É isso que a gente vai explorar nesse Deep Dive. Exatamente. Como criar um ambiente onde as ideias fluem e a inovação acontece. E antes de começar, Opa. não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com a galera. Isso aí. Espalha pra todo mundo. E ofa! Visite nosso site corporateacademy.org para mais conteúdo. Lá tem muito material legal. Tem. Voltando ao Ed, uma coisa que me chamou a atenção foi a época dele na Universidade Digital. Ah, sim. E ele estava lá durante o desenvolvimento da ARPANET. Foi tipo um precursor da internet, né? Que é isso aí. E ele viu de perto uma abordagem de trabalho super aberta e colaborativa. Pois é. Baseada em confiança, sabe? E isso mudou a filosofia de gestão dele completamente. Com certeza. Ele viu que a colaboração e a liberdade criativa podem gerar resultados incríveis. E não são ideias, mas projetos que mudaram o mundo. Exatamente. E essa experiência ficou marcada nele. Totalmente. Quando ele fundou a Pixar, ele levou esses princípios para dentro da empresa. E não é à toa que a Pixar é conhecida por sua cultura inovadora, né? E pelos filmes incríveis também. É claro, os filmes são resultado dessa cultura. Verdade. E essa cultura se reflete em dois princípios criativos que eles têm. Story is king e trust the process. Em português, a história é soberana e confia no processo. Que legal. Curti esses mantras. São bem diretos, né? São. Mas como eles funcionavam na prática? A história soberana significa que a história, o enredo, é o mais importante em qualquer filme. Faz sentido. A tecnologia, o marketing, tudo isso vem depois. A prioridade é uma boa história. Sempre. É uma boa história que conecta com o público, né? Exato. E confia no processo. Significa que eles acreditavam no processo criativo da Pixar com muita experimentação. Feedback honesto e colaboração. Eles não tinham medo de errar. Não, Yeah. eles não tinham medo de errar, de tentar coisas novas. E como esses mantras se refletiram no sucesso da Pixar. Eles guiaram o sucesso inicial da Pixar com filmes como Toy Story e Vida de Inseto. Filmes que marcaram a época. Com certeza, a Pixar sempre se preocupou em criar histórias envolventes. E o processo criativo deles permitiu que as melhores ideias surgissem. É verdade, mesmo com desafios, eles confiavam no processo. E por falar em desafios, o Ed fala da importância da sinceridade dentro da Pixar. Sim, ele usa o termo good notes, né? Boas observações. Isso. Para um feedback honesto e construtivo. Exatamente. Feedback precisa ser honesto, específico e no momento certo. Ele dá um exemplo incrível sobre a produção de Toy Story 2, Ah, que quase foi um desastre por causa de um erro no sistema. que eu... Eles perderam quase 90% do filme. 90%? Nossa. É quase tudo. E como eles se recuperaram? Uma funcionária, a Galen Sussman, tinha uma cópia do filme no computador dela. Ufa, que sorte. E essa cópia salvou o filme. Caramba. Imagina o alívio da equipe. Que sofo! Mas o que isso tem a ver com as boas observações? A crise de Toy Story 2 mostrou a importância de ter um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para apontar erros. Dar feedback honesto sem medo. Se a Galen não tivesse trabalhado de casa, o filme estava perdido. É verdade? E essa cultura de feedback honesto também aparece nas reuniões do Brain Trust, da Pixar, né? Sim. O Brain Trust, ou Banco de Cérebros, é um grupo com diretores roteiristas e líderes criativos. E o que eles fazem? Eles se reúnem para assistir aos filmes em desenvolvimento e dar feedback. Muito interessante. O objetivo é ajudar o diretor a identificar os pontos fracos da história. E como o ego dos diretores lidava com isso. Nem sempre é fácil receber críticas, né? É, Mas o diretor tem a palavra final. então o Brain Trust só dá sugestões. Isso. A decisão final é sempre do diretor. É um processo colaborativo. Totalmente. O ego fica de lado em prol da história. Parece que o Ed aprendeu muito com os erros e desafios da Pixar. Com certeza. Ele fala sobre a importância de aceitar as mudanças e a aleatoriedade. Como parte do processo criativo. Exatamente. Ele compara a Pixar a um organismo vivo em constante evolução. Legal essa analogia. E para ilustrar, ele conta uma história da produção de O Pautas Aventuras. Ah, eu adoro esse filme. O diretor Pete Docter passou por um período de incerteza sem saber para onde a história ia. E ele desistiu. Não, ele explorou diferentes ideias, experimentou e errou até a história tomar forma. E o resultado foi incrível, né? Um filme inovador e emocionante. E essa disposição para errar é algo que o Ed incentiva na Pixar, né? Sim, ele vê os erros como oportunidades de aprendizado. E a experimentação como fundamental para a criatividade. Com certeza. Ele fala sobre criar um ambiente seguro para arriscar, errar e aprender. Sem medo de punição. É isso aí. Na Pixar Hill não é um fracasso, mas uma
etapa do processo criativo. E ele também fala sobre os modelos mentais que impedem a gente de enxergar a realidade. Sim, ele usa um exemplo de uma viagem de carro com um pneu furado. Enquanto ele trocava o pneu, um casal no carro começou a discutir. Sobre o pneu furado. Não, sobre coisas totalmente irrelevantes. Estranho. Eles estavam presos em seus próprios mundos. Completamente alheios à situação. Exatamente. E essa história mostra como nossos modelos mentais distorcem a percepção. Nossas crenças, experiências e preconceitos. E como evitar essa armadilha? O Ed sugere que a gente precisa estar consciente dos nossos modelos mentais. Questioná-los. Isso. Questioná-los e estar abertos a novas perspectivas. Sair da zona de conforto. Exatamente. Desafiar nossas crenças e aprender com os outros. É um exercício constante. E autoconhecimento e flexibilidade. E ele também fala da importância de se ter limites, né? Sim, mas limites que impulsionam a criatividade. Não que sufoquem. É isso aí. Ele usa o exemplo dos centavos lindamente ocultos. Que são detalhes que os artistas da Pichu criam. Mas que a maioria das pessoas não percebe, É como mágica isso da detalhe. mesmo que ninguém veja. Exatamente. E o Ed diz que esses detalhes demonstram o cuidado e a paixão dos artistas. É a busca pela perfeição? Mesmo nos mínimos detalhes. Ele também fala do perigo de limites excessivos, né? Sim. Ele conta a história do grupo de supervisão da Pixar. Que controlava os custos e prazos dos filmes. Isso. Mas eles acabaram sufocando a criatividade. E gerando conflitos. O grupo tinha boas intenções. Mas o excesso de controle foi prejudicial. E o Ed percebeu isso. E Ele dissolveu o grupo. é mesmo. Ele viu que os artistas já tinham limites como orçamento e prazo. E que eles precisavam de liberdade para criar. Exatamente. Ele confiava na capacidade deles. E ele fala da importância de um ambiente que valorize o aprendizado contínuo. Sim. Ele criou a Universidade Pixar. Que legal. Que isso? Um programa que oferece aos funcionários a oportunidade de aprender novas habilidades. Tipo, Desenho, escultura, programação e escrita criativa. Nossa. O objetivo é incentivar a curiosidade, a experimentação e o aprendizado. eles podem ser o que quiserem. É tipo, ei, você é um programador talentoso, mas que tal aprender a esculpir? Que máximo. Vai que essa nova habilidade te ajuda no seu trabalho. E essa Universidade Pixar teve um impacto positivo na cultura da empresa. Sim. Promoveu a integração entre funcionários de diferentes departamentos. Quebrou E hierarquias. criou um ambiente mais colaborativo e respeitoso. Os funcionários passaram a valorizar o trabalho uns dos outros, independente das suas funções. É como se todos estivessem aprendendo e crescendo juntos. Exatamente. E ele fala da importância de se fazer postmortems após cada filme. Sim. Uma análise crítica do que deu certo e errado. E o que aprenderam com a experiência? É tipo, ok, o filme foi um sucesso, mas como podemos ser ainda melhores? Eles não se contentam com o sucesso. Eles querem sempre melhorar e evoluir. É a busca constante pela excelência. Isso aí, Parece que a Pixar tem uma cultura bem diferente da maioria das empresas. totalmente. Eles valorizam a criatividade, a colaboração, o feedback e a experimentação. E o aprendizado contínuo? É isso aí. O Ed Catmull descreve os princípios da Pixar, as histórias e os desafios. Que é uma leitura inspiradora para quem quer criar um ambiente criativo. E no próximo bloco a gente fala da fusão da Pixar com a Disney. E um momento crucial, como eles mantiveram a cultura da Pixar dentro da Disney. Fica ligado. Voltamos já já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em criatividade essay. Isso aí. Antes do intervalo, a gente estava falando da cultura da Pixar, né? É a importância do feedback honesto da experimentação. E do aprendizado constante. Exatamente. Agora vamos falar da fusão com a Disney. Aquele momento tenso. Total. Imagina a Pixar com sua cultura inovadora, Se unindo a gigante Disney. com suas tradições e processos. Nossa, esse choque de culturas. Pois é. E o Ed sabia disso? Ele estava preocupado. Claro. Ele sabia que a fusão podia diluir a cultura da Pixar. Mas ele não se deixou abater. Não. Ele decidiu lutar para proteger a cultura da Pixar. E como ele fez isso? Ele se preparou para garantir que a fusão fosse um sucesso. Sem perder a essência da Pixar. Exatamente. Qual foi a estratégia? Ele criou um documento com 59 pontos. 89 pontos. É, para proteger a cultura, os processos e a liberdade criativa da Pixar. Caramba, era tipo um guia de proteção. Isso aí. E o que tinha nesse documento? Tinha de tudo. Questões práticas como salários, benefícios, políticas de RH, até coisas mais simbólicas. Certo. Liberdade para decorar os espaços de trabalho Sério? e a preservação das festas da empresa. Eles queriam manter a Pixar sendo Pixar. Dentro da estrutura da Disney. Que legal.
E a Disney topou tudo. Nem tudo. O horário da Disney teve algumas ressalvas. Tá normal, né? Eles acharam que algumas políticas da Pixar eram muito excepcionais. Podiam gerar inconsistências na estrutura da Disney, A Disney é enorme, né? com muitos departamentos de processo. Mudar tudo ia ser complicado. Mas e aí como eles resolveram isso? O Ed argumentou que a Pixar precisava de autonomia para continuar inovando. Faz sentido. Ele acreditava na diversidade de culturas. Como algo positivo. Exatamente. Que a Disney aceitou. No final, sim, eles entenderam a importância da Pixar. E aceitaram a maioria dos pontos. Eles sabiam que a Pixar era uma joia rara. Que precisava continuar brilhando. Isso aí. E a integração como foi? Teve muito choque. É claro que teve alguns desafios, né? Imagina. Mas o Ed e o John Lasseter se esforçaram para tornar a transição suave. O John Lasseter? Ele virou diretor de criação da Disney Animation. Que legal. Eles organizaram uma reunião com os funcionários da Disney Pra quê? para se apresentarem, explicar a fusão e tranquilizar todo mundo. Era pra mostrar que a fusão não era uma ameaça. Mas uma oportunidade de crescimento. Gostei da atitude. E qual foi a reação da galera da Disney? Eles gostaram da ideia. No começo teve muita apreensão, né? Mas o Ed e o John foram super amigáveis e respeitosos, Eles deixaram claro que não iam impor a cultura da Pixar. mas que queriam aprender com a Disney. Uma parceria de sucesso. É. Criaram um clima de confiança. E respeito mútuo. Legal. E na prática, como essa parceria funcionou? A Pixar teve que abrir mão de algumas coisas. Sim, algumas mudanças foram necessárias. Por exemplo? O Ed e o John tiveram que dividir o tempo entre a Pixar e a Disney. E isso gerou algumas preocupações da Pixar. A galera devia sentir falta dele. É como se a empresa tivesse perdido o foco. Sem a atenção dos líderes. Exatamente. E como eles lidaram com isso? O Ele viu isso como uma oportunidade. Oportunidade. Para outros líderes da Pixar se destacarem, Assumir responsabilidade. a empresa precisava ser menos dependente de figuras individuais E mais focada nos processos. e nos princípios. Fortalecer a cultura como um todo. Exatamente. Faz sentido distribuir responsabilidades. Empoderar outros líderes. E a Disney se adaptou à cultura da Pixar. Sim, o Ed e o John incentivaram a comunicação aberta, o feedback honesto. E a experimentação. Isso aí. Trouxeram um pouco da Pixar para Disney. Eles até criaram Story Trust na Disney. Inspirado no Brain Trust. Para melhorar as histórias dos filmes e a colaboração. Legal. Uma troca de experiências. As duas empresas se complementando. Mas a Pixar continuou crescendo, né? Lançando sucesso atrás de sucesso. Qual foi o impacto disso na cultura deles? Ótima pergunta. E aí que a história fica ainda mais interessante. Mas para saber o que aconteceu. Vamos ter que fazer um intervalo. Voltamos já para a última parte do nosso mergulho em criatividade SE. Não saiam daí, voltamos para a última parte do nosso mergulho em criatividade séria. Ufa, que jornada, hein? Pois é, já vimos a história da Pixar, a cultura, a fusão com a Disney. E depois da fusão? A Pixar continuou crescendo, né? Lançando sucesso atrás de sucesso. E o Ed escreve os desafios que surgiram com esse sucesso todo. Manter a criatividade num ambiente de alta pressão não deve ser fácil. Exatamente. A pressão para manter o nível, a aversão ao risco, a autocensura. Começaram a aparecer. É como se o medo de errar estivesse sufocando a criatividade da Pixar. Nossa, que ironia, né? O sucesso virou um obstáculo. Mas como eles lidaram com isso? Eles perceberam que precisavam agir para preservar a essência da Pixar. E o que eles fizeram? Eles criaram Notes Day, Notes Day, o que é isso? dia de observações em português. Hein? Inteiro para ouvir o feedback dos funcionários sobre a empresa. Sem filtro. Sem filtro. Que coragem. É mostrar vulnerabilidade mesmo no topo do sucesso. E como funcionava esse dia de observações? Eles criaram uma plataforma online para coletar sugestões anonimamente. Interessante. A plataforma ficava aberta por semanas antes do evento. Pra galera ter tempo de pensar. Exatamente. E no dia do evento, o ator da Pixar lotou. Todo mundo queria participar. O clima era de colaboração e respeito. E a liderança da Pixar estava presente. Estava aberta a ouvir tudo. E como eles se comportaram? Ficaram na defensiva? Não! Eles deram um show de humildade. É mesmo. O John Lasseter reconheceu que nem sempre estava presente. Por causa da Disney, né? Ele se mostrou aberto a ouvir o feedback. Essa atitude foi fundamental para o sucesso do evento. A sinceridade do Will incentivou a galera a ser mais honesta. E qual foi o resultado? A Pixar implementou as sugestões. Sim, muitas delas. Que legal. E eles criaram um novo canal de comunicação interna. Mais transparente e acessível. O dia de observações reacendeu a chama da Pixar. Eles mostraram que mesmo no topo é preciso ouvir e se adaptar. Exatamente. Que história inspiradora. E que lições a gente tira disso tudo. A Pixar mostra que a criatividade não é mágica.
É um processo. que precisa ser cultivado e aprimorado. E que a jornada é tão importante quanto o destino. E os desafios, os erros, as incertezas fazem parte do processo. E a gente aprende com eles. É isso, A Picture nos ensina a não ter medo de errar, de experimentar, de ouvir. E que o sucesso é importante, mas a paixão é o que nos move. A busca pela excelência. Exatamente. Valeu demais pelas dicas, Joyce. Por nada. E você que nos acompanhou até aqui, explora o livro Criatividade EC. Tem muita história e lição valiosa pra gente aprender. Compartilhe esse episódio com a galera. Vamos espalhar a inspiração por aí. E a gente se encontra no próximo Deep Dive do Corporate Academy Podcast. Até lá!